Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Maravilhoso é ter o bom hábito de congregar, maravilhoso é estar reunido como igreja. Ó quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção, a sua unção. Palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Bom demais é estarmos juntos mais uma vez neste lugar. Hoje é a nossa quinta das 7 terças-feiras, onde estamos falando sobre cura e libertação. Vida curada, vida liberta, vida transformada, vida caminhando para a estatura do ser humano perfeito. E o nosso modelo de ser humano perfeito é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Nós não seremos como Ele é aqui, nós seremos exatamente como Ele é quando nós recebermos um corpo glorificado. Mas o anseio de cada um de nós deveria ser, ainda na terra, nos tornarmos o máximo possível parecidos com Jesus. Ao nos tornarmos o máximo possível parecidos com Jesus, a primeira pessoa que vai ganhar com isso somos nós mesmos. A primeira pessoa que vai ganhar com isso é cada um de nós. E é impossível você ficar mais parecido com Jesus e as pessoas que estão à sua volta não usufruírem de alguma maneira a manifestação da graça, da glória e do poder de Deus através da sua vida. A Escritura Sagrada nos convida, nos desafia a ter a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, nós precisamos nos formatar a Ele através da Sua Palavra. Todos os dias, cada um de nós é afrontado, é confrontado, é empurrado para longe da forma de Cristo. A vontade de Deus é que cada um de nós vivamos vida e vida em abundância. E o agir do sistema maligno, comandado pelo diabo, é que todos nós vivamos o pior possível. A prova disso é que muita gente boa que te cerca e que me cerca, raramente tem uma palavra da parte de Deus para entregar para nós. A maioria das pessoas, mesmo aquelas crédulas que acreditam em Deus, elas andam propagando mais más notícias do que o Evangelion, do que o Evangelho, do que a boa nova que diz que Deus é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E o que nós estamos vivendo nunca será novidade para nós. Todo aquele que se torna filho e é atento à palavra do Pai, vai saber, vai se lembrar que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não desanima não, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Vida curada, vida liberta, é vida com essa convicção de que nós fomos chamados para, independente de qualquer coisa, viver no centro da vontade do nosso Pai. Você poderia dizer um amém? Amém. Amadurecendo para a glória de Deus. Romanos capítulo 8, pastor Flávio já citou aqui um dos versículos sobre os quais vamos fundamentar a nossa meditação nessa noite. Palavra tremenda, palavra poderosa. Esse capítulo 8 de Romanos é conhecido como o capítulo do Espírito Santo. Foi aqui que o nosso irmão, o pastor abençoado Armando Filho, se fundamentou para compor uma das suas canções mais bonitas, que eu acredito que a maioria aqui conheça pelo menos a estrofe. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus, cuja vida coberta está
pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Está aqui nesse capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 12, você já achou? Está escrito: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravizasse, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos repetir juntos o último versículo? Eu falo aqui, vocês repetem aí. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. A consciência plena dessa verdade, e é uma verdade, irmãos, que está testamentada. Isso não é uma sugestão, não é uma ideia, não é um achismo. Está testamentado, está registrado. E a Escritura diz que aquele que registrou essa palavra, que usou um instrumento humano para registrar essa palavra, não é homem, e nem filho do homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender, para voltar atrás naquilo que disse. E o primeiro versículo que nós lemos diz que nós que estamos em Cristo não devemos nada para a velha natureza. Nós não devemos mais nada para a natureza caída. Nós não temos mais dívida com o diabo. Nós não temos mais dívida com o mau comportamento. Nós não temos mais dívida com as coisas erradas que nós fizemos, porque isso tudo foi apagado pelo sangue de Jesus. Toda a nossa culpa, toda a nossa dívida foi cobrada nele. Ele pagou. Jesus não é um advogado que precisa apresentar-se diante do juiz, descobrindo os entremeios da lei, descobrindo as brechas da lei, para dar um jeito de absolver aquele que ele representa. Jesus é um advogado que diz para o reto, justo e absoluto juiz: eu paguei. O Senhor, meu Pai, não tem outra opção senão absolver esse meu irmão, porque eu paguei, a prova está aqui, Pai. Então a sua dívida já está paga, a minha dívida já está paga, a nossa dívida já está paga. Absurdamente, como filhos, nós podemos sim fazer novas dívidas, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, aquelas que nós praticamos antes já estão todas pagas. E o que fazer com as novas dívidas que nós podemos arrumar? Essas coisas vos escrevo para que não façais novas dívidas, para que não erreis mais. Todavia, se fizerdes novas dívidas, se errais novamente, tendes um advogado, e o advogado que se apresentou uma vez diante do Pai para vos absolver, vai se apresentar de novo. Isso vale levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Agora, por que Deus faz tanta questão de falar tantas vezes na Escritura Sagrada para nós não fazermos novas dívidas, para nós não errarmos mais, para nós nos afastarmos do pecado? Por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que Deus quer o nosso bem. Os pensamentos do Criador dos céus e da terra a respeito de toda a humanidade
é pensamentos de paz e não de mal. E o nosso Pai, o nosso Deus, Ele sabe que errar, fazer dívida, causa estresse, causa desgaste, causa peso, provoca mal, coopera com aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Por isso a vontade do nosso Pai é que nós cresçamos em ser santos, que nós cresçamos em nos distanciarmos daquilo que nós sabemos que não é bom para nós. Por isso a vontade do nosso Pai é que, ao invés de nós nos tornarmos especialistas em apontar os erros uns dos outros, nós nos tornemos especialistas em carregar as cargas uns dos outros. E todo aquele que carrega a carga do outro tem direito de falar para esse outro: ô meu irmão, dá um jeito de ficar mais leve, porque a coisa está pesada. Então, pelo amor de Deus, criatura, erra menos, peca menos, faça menos dívida. Eu estou me esforçando para ajudar você, eu estou me esforçando para carregar a sua carga, mas você também precisa colaborar. Quem me entendeu, dê um sinalzinho. Agora, se você não está disposto a ajudar o seu irmão a carregar a carga, então você também não tem direito de falar nada para ele. Cuide da sua vida. Jesus tem direito de falar o que Ele quiser para mim e para você, porque Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Ele morreu a nossa morte, para que nós tenhamos vida no Espírito, e não devamos nada para a carne. Não precisemos mais ser dominados por maus comportamentos, mas possamos crescer em praticar uma vida que agrada o nosso Pai comum, o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Voltando aqui então para aquilo que nós queremos falar nessa quinta terça-feira, a ciência do comportamento humano, afirma que 80% do que nós seremos na vida depende diretamente de quem nos criou. 80% do que nós seremos na vida depende diretamente de quem nos criou. Já aconteceu com você de conhecer um menino, uma menina, e ficar sabendo que aquela criança é adotiva, e você ficar de queixo caído, porque ela é muito parecida com os pais, até nas manias? Com quem já aconteceu isso? Impressionante. A convivência faz com que até a nossa forma física fique parecida. Pena que não muda a cor dos olhos, não é, Sofia? Minha filha está aí? Não, ficou estudando matemática. O que ela mais queria é ter o olho azul da mãe, mas isso aí não veio. O perfeccionismo da mãe veio, as enjoeiras da mãe vieram também. Só não veio os olhos azuis. Interessante, que coisa boa não vem automaticamente. Coisa boa você tem que lutar para desenvolver. Você tem que lutar para imitar. Então eu vou repetir. A ciência do comportamento humano afirma que 80% do que seremos na vida depende diretamente de quem nos criou. E aí eu pergunto, o pai e a mãe, ou aqueles que tiveram a responsabilidade de nos criar, são importantes, sim ou não? Muito importante. 10% depende de como fomos criados, ou seja, aquilo que as pessoas que nos criaram fazem, ou melhor, falam, ensinam, vão ter menos peso do que aquilo que nós vemos elas fazendo. É o que falou aqui o pastor Flávio. 10% a forma de ser criado, porque tem pai que ensina tudo certinho, tem mãe que ensina tudo certinho, os filhos só não veem eles fazendo, mas eles ensinam tudo certinho, mas o que eles fazem é diferente daquilo que eles ensinam. O que cada um dos progenitores faz tem mais peso do que aquilo que eles
falam. 10% de quem nós seremos depende das circunstâncias. E você que, quem sabe, está colocando culpa no seu pai e na sua mãe, agora vem a parte melhor do que afirma a ciência do comportamento humano. 100% da minha decisão de obedecer ou desobedecer os meus pais, os meus progenitores, aqueles que trabalham para o meu bem, é quem define quem eu serei. 100% da minha decisão de obedecer ou desobedecer é que vai influir em quem eu vou ser. Você pode ter bons pais, você pode ter bom ensinamento, você pode ter tudo a seu favor, mas se você não decidir ser gente boa, você pode ser gente má. E você pode ter tido tudo ao contrário. Se você decidir ser boa pessoa, você vai conseguir ser. Então diga para o seu vizinho: você é o principal responsável por quem você será. Tem a influência de quem te criou, tem a influência do que te ensinaram, tem a influência das circunstâncias, mas quem decide no final das contas é cada um de nós. Isso é maravilhoso ou não? Primeira coisa, acaba com as minhas e com as tuas desculpas. Eu sou assim por causa do fulano, eu sou assim por causa do beltrano, eu sou assim por causa do ciclano. Não, eu sou assim porque eu decidi ser assim. Porque em Deus, em Cristo, eu tenho a oportunidade de ser diferente, se eu decidir, se eu quiser. Então, a partir desta constatação, trataremos do crescimento na vida espiritual, que está inseparavelmente ligada à vida física, à vida emocional, ou seja, à vida terrena, porque o espiritual determina o material. O texto sagrado que lemos faz distinção entre ser filho de Deus por nascimento espiritual ou também por criação, por comunhão, por ser guiado por Deus, por ser guiado pelo Espírito de Deus. Tem diferença de levantar a mão, entregar a vida para Jesus, fazer o curso de batismo, descer as águas, fazer os cursos da igreja que ensinam acerca da palavra de Deus, seja por casamento no Casados para Sempre, seja como administrar as finanças no CRAU, seja como criar os filhos no Criação de Filhos e outros tantos cursos que nós temos. Isso tudo faz muita diferença, mas o que vai determinar de fato e de verdade qual será a minha característica de filho é se eu decido ou não ir além na minha comunhão com meu Pai Celestial. Tem diferença de nascer de Deus e de viver na presença de Deus. No livro de Miqueias está escrito que o que o Senhor te pede é senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e, quem se lembra? Ande humildemente com o Senhor teu Deus. O hebreu deixa o mais importante para o final. Quem é que vai praticar a justiça e amar a misericórdia se não tiver vida com Deus, se não andar com Deus? Então, se eu andar com Deus, eu vou amar a justiça e praticar a misericórdia. O que o Senhor pede de nós? O que o Senhor disse para Abraão? Anda na minha presença, então você será perfeito. Enoque andou com Deus e já não era mais, ele foi trasladado, foi arrebatado, foi levado para um outro lugar. Então é a vida com Deus que vai me levar além do nascer de Deus. Nascer de Deus é o primeiro passo para ser transportado das trevas para a luz. Nascer de Deus pode ser um momento onde eu vou começar a experimentar curas e libertação. Meu sogro, por exemplo, já era evangélico desde a barriga, e logo que nasceu já foi batizado. A denominação a qual ele pertenceu boa parte da vida batizava a criança. Mas o meu sogro chegou num ponto da sua existência onde ele fora convidado para ir no evento de uma associação de homens de negócio chamada Adonep. Quem já ouviu falar? Quanta gente conhece. Lá nessa
associação, teve um jantar, e alguém foi para testemunhar, e o testemunho muito parecido com a história do meu sogro, e depois no final do jantar, no final do testemunho, foi feito um apelo para quem queria nascer de novo e entregar sua vida para Jesus. O meu sogro tinha quase todo tipo de doença que terminasse com it. Confessou Jesus e foi curado de praticamente tudo. Já era evangélico, era presbítero, mas ainda não tinha nascido de novo. Naquele dia ele já experimentou grandes coisas da parte de Deus. E ele então doou um terreno e construiu praticamente sozinho um prédio para uma nova denominação na cidade dele. Mas ele teve o azar, na linguagem popular, de não ter encontrado bons pastores. Infelizmente, os que pisaram lá não se ocupavam em ensinar a palavra pura. E esse homem que já nasceu evangélico e se converteu já em idade avançada, que poderia ir muito mais além em todas as áreas da vida, ainda não realizou alguns sonhos que ele tem no coração e que eu ainda acredito que ele pode realizar, mesmo estando com 75 anos. E provavelmente ele está assistindo. Minha sogra eu sei que está, lá em Timbó. Se você quiser saber qualquer coisa da Aliança Cristã que eu não sei, pergunte para minha sogra. Ela assiste tudo. Verdade? Não sei se você está entendendo. O meu sogro é um dos homens mais íntegros, mais retos e mais justos que eu conheço. Mas onde ele poderia ter ido em Deus, ele não foi. Porque ele nasceu de novo, ele entregou a vida dele para o Senhor, mas ele passou mais raiva na igreja do que teve oportunidade para crescer. Quem está me entendendo? E olha, irmãos, você congrega numa casa de oração, onde você só não cresce se não quiser. Tem curso para todas as áreas da vida. Tem N maneiras de aprender Bíblia. Tem N maneiras de ter vida de oração. Você é desafiado sempre para jejuar. Só não vai crescer se não quiser. Então, o texto que nós lemos, ele faz distinção entre ser filho apenas que nasceu espiritualmente, ou também que tem um relacionamento íntimo com o Pai. O versículo que nós repetimos, o 16 de Romanos, diz: o próprio Espírito testemunha, testifica, convence o nosso espírito de que nós somos téquina de Deus, de que nós somos nascidos de Deus, de que nós somos bebês de Deus, que nós somos gerados em Deus. A palavra téquina é para recém-nascido, é para alguém que de verdade nasceu de Deus. Então o Espírito de Deus prova para mim mesmo: eu sou filho. Agora eu é quem vou definir que tipo de filho eu vou ser. Ou seja, a palavra para filho, aqui no grego, deixa claro, o Espírito testifica: você já nasceu, só que você é bebê, você é filho novinho, você é filho, mas ainda não tem o caráter do pai, ainda não tem as características do pai, ainda não tem as capacidades do pai, ainda não é como o pai é, mas tudo que o pai mais quer é que cada um de nós sejamos o máximo possível parecidos com ele. Posso ouvir um amém da sua boca? Amém. O que o pai mais quer, o nosso Pai Celestial, é que nós sejamos confundidos com ele andando sobre a face da terra. O que o nosso pai mais quer é que as pessoas nos confundam com Jesus de Nazaré. Muitas pessoas entregam suas vidas para Jesus Cristo, o reconhecem como Senhor, mas não se deixam guiar por Ele, não adequam suas vidas à forma da palavra de Deus, à vontade do Pai, à vontade do Pai Celestial. E quando eu digo muitas pessoas, é muitas pessoas mesmo,
Quanta gente boa eu conheço que está sentada aqui, ó, hoje à noite. E eu conheço razoavelmente a maioria dos que estão sentados aqui hoje à noite. Não experimentam de Deus muito mais, por quê? Porque simplesmente não quer fazer aquilo que já sabe que tem que fazer. Porque simplesmente insiste em fazer o contrário daquilo que Deus quer que faça. Hoje de manhã, eu estava conversando, bem cedinho, com uma pessoa muito digna, admirável, e ela me disse: que dificuldade para meditar na palavra de Deus, como é difícil orar. Por que será que é tão difícil assim? É simples. Por que é tão difícil assim? Nesse mundo que nós estamos vivendo, a única atitude que traz para nós fortalecimento para a fé, esvaziamento da ansiedade, é a leitura da palavra e a prática da oração. Por isso que tudo colabora para que você não queira ler, não queira orar. Exemplo, você está cansado, mas você está precisando de uma injeção de ânimo, no fortalecimento da fé. Aí você decide: então eu vou ler um capítulo da Bíblia, eu vou ler Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, porque eu estou meio acelerado, eu não consigo dormir, então ao invés de eu ver a série que eu mais gosto, eu vou ler um capítulo da Bíblia. Aí você pega a Bíblia, você começa a ler, quando está no versículo 3, já está assim, ó. Mas se você sair de onde você está lendo e ligar a TV, como é que você fica? Estatalado. Porque o peso do mundo está tão grande, que o sistema trabalha para que você não se encha daquilo que vai fortalecer a sua fé. E o que você tem que fazer numa hora dessa? Vai lá no banheiro, passa uma água no rosto e lê de pé. Ou você tem Bíblia no celular? Aciona no capítulo, clica em cima e coloca para a Bíblia falar. Então você vai lendo e vai falando. E ela vai falando como você vai conseguir ler. Quem está me entendendo? Porque quando nós queremos assistir alguma coisa, nós estamos com sono, o que é que nós fazemos? Comemos, arrumamos uma maneira de ficar acordado, não é? Mas quando é para ler Bíblia, não está dando, você vai e faz outra coisa. É assim ou não? É assim. Aí dorme fraco, porque se comer o pão da vida antes, vai dormir forte. Eu estou preocupado, porque amanhã, meu Deus, amanhã é quarta-feira, dia 4, 4 é antes dos 5, e 5 vem o salário, e não vai dar para nada, meu Deus do céu. Não que seja ruim o salário, mas é que eu gasto demais. Eu tento vencer a ansiedade comprando, e ainda agora sou crente, preciso devolver 10%. Se você for reclamar para o seu cônjuge, para o seu pai, para a sua mãe, não resolve nada. Mas se você falar com Deus em oração, você vai ouvir uma voz dizer: não temas, eu sou contigo. Não me roube, que eu vou multiplicar o que vai ficar na sua mão. Esses cristãos que nascem de novo, que se tornam filhos, mas que não andam na intimidade com o Pai, chegam aos 10 anos de vida cristã, aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, porém continuam tecna, filhos recém-nascidos, aliás, filhos imaturos, mesmo tendo nascido há muito tempo, ainda permanecem bebês, são facilmente enganados, vivem dependendo de que alguém traga uma revelação, uma palavra. Quando quer saber alguma coisa, ainda não conhece o caminho, não sabe o que está escrito: invoca-me, eu te responderei. Mas apóstolo, comigo não funciona, eu até falo, mas Deus não responde. Sabe por que não responde? Porque você não acredita. Sabe por que você não acredita? Porque tua fé está pouca. Sabe por que tua fé está pouca? Porque a ansiedade está consumindo ela. Como é que fortalece a fé? Se enchendo da palavra. Como é que fica livre da ansiedade? Se esvaziando diante de Deus. Aí
a sua mente vai começar a ter espaço para discernir e para receber a instrução. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. O crescimento espiritual é o mais difícil de se obter. Para crescer fisicamente, se depende basicamente do passar do tempo. Alimentação básica, a pessoa vai crescer. É só esperar o tempo passar. Fisicamente ela vai crescer. Para crescer intelectualmente, depende do desejo de aprendizado de cada um. Tem pessoas que mesmo estudando na mesma escola, não sabem 10% do que aquela outra pessoa que estuda junto com ela sabe. Porque um quer aprender e o outro não quer aprender. Crescimento físico depende do tempo. Crescimento intelectual depende do desejo de aprendizado. E o crescimento espiritual? Qual é a grande dificuldade para crescer espiritualmente? O crescimento espiritual depende da obediência ao pastor? Ao discipulador? Não, também, mas principalmente obediência a quem? Obediência a Deus. O Deus que nós nunca vimos, o Deus que não faz questão de se mostrar, que não faz questão de aparecer, mas que se deixa ser notado no passo a passo da vida obediente à sua palavra. Deus é invisível, eu nunca vi, mas na medida que você vai dando passos de obediência àquilo que você já aprendeu, Ele vai se permitindo deixar ver por você, de maneira inegável. A maioria das pessoas que entregaram a vida para Jesus, já leram a Bíblia de capa a capa, memorizaram versículos, mas ainda são bebês na vida de fé, por não saber ler do grego e no hebraico? É por isso? Não. Por quê, hein? Já entregou a vida para Jesus, já leu Bíblia de capa a capa, já memorizou versículo. Por que que ainda não se tornou maduro na fé? Por que que ainda não se tornou adulto na fé? Por quê? Por não obedecer? Por não colocar em prática o que já aprenderam? A coisa mais importante, acima de querer aprender mais, é praticar o que já aprendeu. Nós deveríamos primeiro praticar o que já aprendemos e então desejar aprender um pouco mais, porque não adianta aprender muito e não praticar quase nada, porque o que vai fazer a grande diferença é a prática. Por isso a maioria sabe muito, mas cresce pouco. A obediência a Deus e a sua palavra nos chama a andar no caminho da humildade. Pergunta para o seu vizinho, é fácil ser humilde? É fácil enquanto ninguém me incomoda. É fácil enquanto ninguém invade meu espaço. É fácil enquanto ninguém me contraria. É fácil até quando tudo está do jeito que me agrada. Mas nós precisamos ser humildes quando tudo está contrário. Porque isso é obedecer a palavra de Deus. Porque assim Jesus é o nosso Senhor e nós somos servos dele. E porque nós servimos a ele, nós servimos uns aos outros. E o outro, não importa quem seja, é o próximo. Não é o próximo que vai vir, é o próximo que já chegou. Muitas vezes nós queremos deixar para exercer humildade com o próximo, porque com aquele que está ali não dá. Não, Jesus, na próxima eu consigo, com o próximo eu conseguirei. É que nem o tal do jejum, segunda-feira, regime, segunda-feira, só não se sabe de que ano nem de que mês.
mas um dia vai começar. Me ajude, pergunte para o seu vizinho: está pronto para ser humilde? Um dos sinais da humildade, capacidade para perdoar. E segundo nós vimos aqui no começo dessas mensagens, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes. Mas o texto que nós lemos de Lucas fala 7 vezes. Ficou mais fácil. Se o teu irmão errar contra você, 6 vezes. 6 vezes ele se arrepender e for até você e pedir perdão, o que você deve fazer? Perdoar o miserável. Você perdoou 6 vezes. Não sei se é porque 7 é o número da perfeição, mas Jesus fala: se ele errar pela 7ª vez, o cara de pau disser: eu errei de novo, eu estou arrependido de novo, e eu quero o seu perdão de novo. O que Jesus disse que nós devemos fazer? Perdoar. Eu pergunto: isso é fácil? Se fosse, irmão, não teria gente sentada aqui nessa igreja, nessa casa de oração, gente que cuida de gente que ama a gente, encrencado com o irmão, que prefere evitar sentar na mesma mesa e estar na mesma casa. Percebe como obedecer não é tão simples? Obedecer na teoria, obedecer na filosofia, obedecer para ser exemplo para os outros é fácil, mas sabe o que é o glorioso? É obedecer para praticar a palavra para mim, para glorificar a Deus. Isso faz de mim uma pessoa curada e livre. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e dá um glória. Faça o que é difícil e a sua vida vai ficar mais fácil. Não importa como é que vão te ver, se vão pensar que você é fraco, que você é tolo, que você é trouxa, que você precisa dos outros. Não, faça o que a Bíblia diz e a sua vida vai ser maravilhosa, curada e liberta. Todos os milagres de Deus estarão acessíveis para você. Pare com a estratégia de parecer que perdoa, de parecer que ama, de parecer que é humilde. Seja! Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Esse é o versículo de Jesus na Bíblia, que fala daquilo que ele fez. Está escrito: nada façais por rivalidade, ou seja, para ser melhor do que o outro, para chegar primeiro do que o outro, para ser mais do que o outro, nem por vaidade, por necessidade de fazer. Pelo contrário, cada um considere o outro com toda humildade, as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Irmãos, olhe para cá, por favor. Quantas vezes nos nossos dias nós não estamos assim com muito ânimo para fazer nem as coisas que nós sabemos que temos que fazer para nós mesmos? É só comigo que tem acontecido isso ou acontece com mais alguém? Levanta a mão por gentileza, por misericórdia. Não é só comigo. Se muitas vezes com esse calorão lascado e com essa opressão dos quintos infernos que está sobre a terra, nós não queremos fazer muita coisa nem para a gente. Agora imagine fazer para os outros do jeito que nós gostaríamos que fizessem para nós, só pelo poder de Deus. Agora sabe qual que é o absurdo? Que quem consegue praticar isso vive melhor que a maioria. É louco? Mas eu pergunto para você: é fácil obedecer isso? Não é não. Bebê consegue andar nesse caminho? Bebê consegue carregar esse fardo? Só existe um caminho para quem está decidido a viver livre, curado, sem correr dos confrontos, dos problemas que precisam ser resolvidos, das coisas desagradáveis, deixando de ser técnica, apenas nascido de Deus, e passando a ser rioi, filho guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Para conseguir viver assim, é preciso decidir deixar de ser manhoso, birrento, baldoso, deixar de ser infantil e se tornar adulto. Eu descobri que toda vez que eu viajo e eu volto para casa, a casa está mais bonita. A casa fica mais bonita automaticamente? Não. Para a casa ficar bonita tem gasto ou não? Tem. Antigamente, quando a esposa comprava um prego, eu encrencava. Não tenho dó, nunca tive dó de distribuir o que eu tenho. Mas eu tinha dó de gastar na minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Porque eu achava assim, eles já têm a mim. Precisa mais do quê? Sabe o que é isso? Meninice, criancice. Sabe quando a outra pessoa erra? Uma coisinha desse tamanico, infinitamente menor do que muitos erros que nós já tivemos, e nós damos piti, ficamos de cara feia, ficamos de cara virada, ficamos emburrados. O que é isso? Meninice. Se a criatura já errou, ajuda ela a ficar livre do peso. Meu amor, você errou, mas vamos amenizar a situação. Você é ser humano, também sou. Eu te ajudo, você me ajuda. Quero aproveitar e confessar alguns erros meus. E às vezes a gente está mais errado do que a pessoa que errou, mas na hora a gente quer. E o que acontece? Melhora a situação ou piora tudo? Isso é meninice, isso é téquina, isso é bebê. Criança, quando vê a outra com o pirulito que ela queria, o que ela faz? Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, né? Obrigado, pai, pelo pirulito do meu irmãozinho. É o que a criança faz? Não, ela quer o pirulito, ela chora, ela sapateia. Agora nós, que somos filhos maduros, nós conseguimos nos alegrar com os que estão alegres, amém? Que é a coisa mais difícil, mas é a coisa mais maravilhosa. Quando você se alegra com os que se alegram, um dia Deus vai te dar aquela mesma alegria. E quando você chora com os que estão chorando para ser consolado, um dia Deus vai usar alguém para te consolar quando você precisar, porque tudo aquilo que o ser humano planta, ele colhe, tudo. E não é coisa ruim não, irmãos, é coisa boa. Plante coisa boa, que no devido tempo, se você não cansar de fazer o bem, você vai colher. Posso ouvir um aleluia? Só tem um jeito de andar por esse caminho, deixando de ser téquina, eternamente bebê, se tornando riói, filho maduro, filho amadurecido. E isso está no versículo 14 de Romanos 8. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são riói de Deus. Olha que interessante, quando fala de nascer, o termo grego é téquina, bebê, recém-nascido. Quando fala de ser guiado, o termo grego é rioi, porque só pode ser guiado quem já cresceu. Bebê não anda, bebê não fala, bebê só chora, bebê faz manha. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A vida plena, a vida abundante, livre, só poderá se manifestar quando os filhos de Deus se deixarem guiar, conduzir, serem educados pelo Espírito de Deus e assim ser praticante da palavra, mesmo quando o ensino não é agradável. Quer uma prova de que você está crescendo? Quando você já não se desestabiliza mais com facilidade, mesmo contrariado, você se mantém no salto, não tira os tamancos para jogar na cabeça dos outros. Café ficou sem açúcar. Meu amor, minha querida, minha princesa maravilhosa, pega o açucareiro para mim. Ou onde que está o açucareiro? Você pega o carro,
e está apurado, e você descobre que você ficou a semana inteira sem usar, não aconteceu na minha casa não, tá? Semana inteira sem usar o carro, e você anda 2 quadras, acaba o combustível. Você deixou o tanque cheio, mas quem usou o carro no seu lugar deixou de tanque vazio. Se você é criança, o que você vai fazer naquela hora? Oh, querida, mulher da minha vida, meu sonho realizado, foi Deus quem te trouxe para isso? Não, se for bebê vai falar, ô praga, não se importa comigo mesmo, quer me lascar, para não falar outras coisas. Mas se você é adulto, muito obrigado, pai, porque eu deixei o tanque cheio para ela, porque se fosse ela nessa situação, ela não conseguiria resolver, mas eu sou homem, pai, eu sou sacerdote, eu vou andar e vou arrumar um garrafão e vou encher esse tanque, porque apareceu o problema. Quem é maduro faz o quê? Resolve. Quem não é maduro faz o quê? Cria outro, complica mais ainda. Pergunta para o seu vizinho, você é teca e não é rioi? Você resolve ou complica mais? Os filhos de Deus, Tecna, caminhando para o final, nascidos do Espírito, não deixam de ser filhos, mas serão sempre bebês espirituais, sempre tendo que tomar leite, e sempre tendo que ser guiados por alguém, nunca diretamente pela mão do Pai. Os filhos de Deus, nascidos do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo, não são mais filhos do que aqueles que apenas nasceram, mas com estes o Pai Celestial pode contar. Os que nascem são tão filhos quanto aqueles que crescem. A grande questão é que aqueles que só nascem, mas não crescem, com esses o Pai Celestial não pode contar. Esses não vão ter experiências poderosas de Deus, poderosas com Deus. E o Pai quer contar comigo e com você para quê? Primeiro, para o serviço. Uma das maiores marcas de Deus é que Deus é um Deus que trabalha. Fala para o seu irmão, vamos ficar de pé um pouquinho? Fala para o seu irmão, vamos ficar de pé. Eu acho que tem que colocar o ar-condicionado no mais gelado, porque a temperatura está tão agradável, a mensagem está tão boa, e tem gente querendo dormir agora aqui. Agora não é a hora não. Dá uma mexida nos pés assim, mexe os dedos, muito calor, a circulação fica comprometida, né? Maravilha? Pergunta para o seu vizinho, acordou, querido? Então sente-se, por favor. Eu já estou quase no final, tá? Então, quando eu cresço, quando eu deixo de ser apenas Tecna e me torno rioi, quando eu amadureço, o Pai pode contar comigo para o serviço. E Jesus falou naquela época para os seus discípulos, olhem os campos, eles estão brancos, olha quanta gente madura se perdendo, pronta para ser colhida. Ore a Deus para que Ele mande trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Uma das características de alguém que cresce espiritualmente é que essa pessoa quer trabalhar para o Pai, porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu acerca de um Deus que trabalha por quem? Por aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que enquanto eu durmo, enquanto você dorme, o nosso Pai trabalha para que nós cresçamos, para que nós nos tornemos filhos maduros, que trabalham mesmo não recebendo nada da mão de quem serviu, com a certeza que receberá da mão daquele que é poderoso para fazer por nós infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Só os filhos crescidos estarão aptos para trabalhar, para servir, para gastar essa vida na obra da salvação, nos legada por nosso Pai Celestial. Quando eu cresço, eu não vou conseguir viver de outro jeito, senão compartilhando com os outros aquilo que eu recebi de Deus. Irmãos, ter uma célula em casa é fácil?
É fácil? A célula lá na minha casa, graças a Deus, já multiplicou para a casa do Márcio e da Renata. A célula lá vai multiplicar, né? Já multiplicou para a casa do Márcio e da Renata, já multiplicou para a casa do Amaral e da Jennifer, já multiplicou para a casa do Humberto e da Aline, que não estão aqui, já multiplicou lá para a casa da Vanessa. 4 vezes. 4, uma bênção. E geralmente tem bastante gente lá, mas quase toda quinta-feira é uma guerra com um rapaz que mora lá na minha casa. Não sei se ele está aí. Tá lá o João. O João fala assim: ô pai, bem que hoje não podia ter, né? Porque pai, todo dia só tem coisa, vamos ficar só nós hoje. Aí eu falo: João, toma vergonha nessa sua cara linda. Que papo é esse, João? Você sabe qual é a sua função? A função dele é lavar a varanda toda, a garagem, tudo. Então, João, vai fazer o seu serviço, cara de taquara. O João vai e faz o serviço dele. Quando eu vou para ajudar a levar a cadeira, ele já levou a TV, já arrumou tudo. Nos primeiros minutos da célula, ele fica assim. Quando acaba a célula, ele sempre fala a mesma coisa: pai, ainda bem que nós fizemos, né, pai? Foi uma glória. Irmãos, tem uma célula em casa, dá trabalho? Claro que dá! Toda boa obra dá trabalho. Mas o filho que cresce, o pai pode contar para o serviço, não só para dar trabalho, mas também para trabalhar para o pai. Posso ouvir um aleluia? E assim nós vamos seguindo, né, João Lucas? De quinta-feira em quinta-feira. O filho que cresce, o pai pode contar com ele também para o sacrifício. Olha aí, irmãos, ser curado e ser liberto vai redundar em crescimento. E o crescimento vai aumentar a sua responsabilidade. Quando aumenta a responsabilidade, aumenta a unção, aumenta o respaldo, aumenta a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Mas é você que escolhe. Criança para sempre, chupetinha, ou filho com quem o pai pode contar. Quando você se torna rioi, quando você cresce, você está pronto para o sacrifício. Preste atenção no que eu vou falar. Todas as pessoas que decidem servir a Deus precisam estar dispostas a fazer vários tipos de sacrifício. Vários tipos, irmãos. Não tem como servir a Deus sem sacrifício. Eu vou servir a Deus, mas vou levando a vida, e a vida me levando. Nunca tive preconceito, fazer o bem sei que é direito. E assim vou levando a vida. Você não gosta de sertanejo? Vou cantar um samba. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Martim da vida, né? Não tem como não. A coisa está acelerada. O rei está voltando. A trombeta vai soar. Nós precisamos trabalhar para o nosso Pai, nós precisamos crescer. Não tem nada que gera mais alegria na vida de um cristão do que trabalhar para a glória do Pai Celestial. Mas quem cresce tem que estar pronto para o sacrifício. Compartilhei com os pastores agora ali na nossa reunião. Os pastores, irmãos, chegam 18h30 aqui, pensa. Tem que sair de casa bem cedo. Domingo, eu já compartilhei, nós temos oração 9 da manhã e 17 horas. O pessoal do Ministério de Altar chega que horas? 8 horas. Eu quero fazer parte do louvor. Tem que estar pronto para o sacrifício. 8 horas da manhã, o culto começa às 10. Agora, o trabalho aqui na casa de oração ainda não é o mais puxado. O mais puxado é ser sal para essa terra e luz para este mundo. Isso é maravilhoso. Agora requer sacrifício. Já algumas vezes eu falei para minha esposa: será que a gente deve continuar com essa tal dessa oração 1 hora antes? Mas é tão maravilhoso quando você vence o questionamento e você vem e ora e o culto começa, é uma glória. Tudo que você quiser fazer para Deus, para o seu próximo, você tem que estar pronto para fazer algum tipo de sacrifício. Criança não faz sacrifício, só quem cresce na fé. Me ajude por bondade, penúltima vez que eu vou falar isso, ou antepenúltima. Só não se sacrifica se for eternamente criança.
Se crescer, vai ter que se sacrificar. Os filhos de Deus, nascidos do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo, não são mais filhos do que os outros, mas com esses o Pai Celestial pode contar para abrir mão dos direitos. Filho maduro, filho crescido, está pronto para abrir mão até quando está certo, para ajudar aqueles que ainda estão vivendo errado a consertar a vida. 1 Coríntios 9:20, o apóstolo Paulo diz assim: tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Penúltima vez, diga para o seu vizinho: Tecna ou Rioi? Quer viver assistindo ou quer ser co-participante? Essa palavra é muito clara. É necessário estar pronto para abrir mão dos direitos. Esse assunto eu domino, eu sei tudo, mas eu vou ficar quieto. Eu vou deixar quem acha que sabe falar, para que quando chegar a minha oportunidade, ele esteja com o coração aberto para me ouvir. Esse assunto eu não sei nada. Eu vou dizer para a pessoa: olha, eu sou leigo nessa área, fala que eu quero aprender. Mesmo que eu nunca vou usar, mas me ensina. Porque daí a pessoa vê que você dá valor para aquilo que ela tem de valor, e a hora que você quiser compartilhar algo com ela, ela vai receber. Quem está me entendendo? Fiz-me tudo para com todos. Abre mão do direito. O filho que cresce, ele também está preparado para servir quem ainda não serve para muita coisa. Sabia que essa é uma das coisas mais difíceis para nós hoje? Sabia que até entre os filhos está acontecendo isso? Porque é uma pressão tão grande para que os filhos sejam já o supra-sumo, o ó do borogodó, o último biscoito do pacote, que ainda é criança, mas já tem que ser o melhor no português, o melhor no inglês, o melhor na matemática, tem que ser o melhor em tudo. Hoje à tarde, eu estava conversando com a minha esposa, falando sobre os nossos filhos na escola, e chegou o João, e a Sofia escutando com o ouvido biônico de longe. E eu falei: os nossos filhos, olha, na escola, eles são a lástima. Eles são tão inteligentes, são tão dotados, que eles não estudam nada, mas ainda assim eles conseguem passar de ano. Eu sei disso, Marcinha. Ah, mas é? Tipo assim, não vai fazer nada? Não. Vai chegar a hora que a água vai bater nas nádegas, depois ela vai bater no queixo, ela vai bater no nariz. Mas você está sendo um mau pai? Não. Tem 40 alunos na sala do meu filho, 39 viciados em pornografia, só ele que não é. Mas apóstolo, você não está confundindo as coisas? Não, ele não estuda tanto, porque ele acha que não precisa, mas vai chegar a hora que ele vai enxergar que ele precisa, e tudo que ele recebeu na escola vai ser facilmente avivado, porque a mente dele não está entulhada de porcaria. Quem está me entendendo? Não estou justificando, estou dizendo para você como é que eu administro. Já a irmã dele não é tão desligada do mundo, ela gosta das coisas desse mundo, que ela mais gosta de comer em restaurante. Então ela já está percebendo, a ficha dela já caiu, que para manter o padrão de vida que ela quer, ela vai ter que estudar muito. Então ela já estuda um pouquinho mais do que o João. Quem está me entendendo? Mas sabe o que é o mais precioso? Minha filha não fica com ninguém, minha filha não mente,
ela não tem esperteza desse mundo. E qual que é o preço disso? Agora, ela está lá, ela está aprendendo, ela está tirando a nota, ela só não se mata de estudar. Eu vou administrando, porque para mim o mais importante é que agora eles sejam cheios de Deus, eles se tornem um rioi na fé, mesmo sendo técnica nas coisas desse mundo, no conhecimento desse mundo. Quem me entender e poderia levantar a mão para o céu e dar uma glória a Deus? Vai chegar a hora, pode escrever o que eu estou falando. Eu tenho certeza que os meus filhos serão bem-sucedidos na terra, porque eu estou me ocupando em enchê-los com a presença de Deus. Então você precisa decidir servir quem ainda não serve para muita coisa. Eu sou exigente demais comigo, e se eu fosse com os meus filhos, eles não suportariam, eles não iam querer nem ser cristãos, se eu fosse ser com eles como eu sou comigo. Mas há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Filho de crente não é cretino, ou não é crentinho, às vezes é cretino, e vai deixar de ser quando se converter. Para entender isso, se for técnica, entende? Não tem que ser riói, tem que amadurecer, tem que saber que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Posso ouvir um amém da sua boca? Amém. Então, com algumas pessoas, nós vamos precisar ter a paciência maior que a de Jó. E sabe qual é a paciência maior que a do Jó? É a paciência que Deus tem com você. A paciência que Deus tem com você. A partir do momento que você for um filho adulto, você vai ter essa mesma paciência com as pessoas que estão à sua volta. Quando você deixar de ser criança, você vai conseguir tratar as pessoas que estão à sua volta como Deus trata você. E a vontade de Deus é essa, que cada um de nós consigamos andar por esse caminho, amém? Último ponto: quando eu me torno um filho riói, amadurecido, então Deus me levanta para ser um modelo. Quem já sonhou em ser modelo? Agora é modelo de Cristo, não precisa ter barriga de tanquinho. Você pode ser um modelo de pessoa que anda no centro da vontade de Deus. E isso só para filhos maduros, porque os filhos maduros, os filhos crescidos, eles continuam obedecendo o Pai, mesmo quando o Pai Celestial não corresponde aos seus anseios, não corresponde aos seus sonhos, ou tarda em cumprir alguma promessa. Quantas pessoas você conhece que já abandonaram um caminho porque Deus não atendeu alguma coisa que elas queriam? Você conhece? Quem conhece alguém assim? Tem uma multidão de gente assim, que até está nas igrejas, mas não está na presença de Deus. Por quê? Porque nunca cresceu. Não pode ser contrariado. Se Deus não fizer tudo que quer, faz beicinho e vai embora. Os filhos crescidos, que tiveram experiências com o Pai, servindo pessoas, enfrentando conflitos, liberando e recebendo perdão, são esses que vão além. Téquina ou riói? Criança ou adulto? Irresponsável ou responsável? A vontade do nosso Pai Celestial é que todos nós nos tornemos filhos maduros, crescidos, e para que isso se torne realidade, nosso Pai trabalha em nosso favor de dia e de noite. Faça assim com o seu dedo profético. Diga para o seu vizinho: o meu Pai, o teu Pai, trabalha por você, trabalha por mim, de dia e de noite, para nós nos tornarmos filhos maduros. Irmãos, isso é real, isso é verdadeiro. Deus tem interesse que você amadureça, porque Ele quer que você resplandeça,
e as pessoas vejam você resplandecendo em todas as áreas da sua vida, e assim elas possam dizer: aquele lá é cristão de verdade, aquele é filho de Deus. Eu sei, Deus quer isso para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Agora, você está disposto a crescer na graça, no conhecimento, na obediência? Você está disposto a ser mais do que nascido do Espírito, mas a crescer em ser guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, controlado pelo Espírito e algumas vezes anulado por Ele? Está disposto? Fique de pé, no nome do Senhor Jesus. Hoje nós não vamos chamar os pastores para virem aqui à frente, nós vamos orar agora. Depois dessa oração, nós vamos partir para casa. Obviamente, se tiver alguém precisando de mais, nós vamos estar aqui, nós vamos orar por você, mas nós não vamos ter aquele período aqui na frente hoje, tudo bem, irmãos? Na próxima terça nós teremos, mas hoje não. Então, se você puder, faça assim com as suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, porque todos quantos vieram a esta casa de oração nessa noite, já nasceram de novo. Todos temos a marca de nascido de novo, de téquina, de gerado pelo Espírito Santo. E eu sei que o Senhor quer fazer com que todos nós, cada um na sua medida e no seu tempo, cresçamos como Rioi, em sermos filhos maduros, filhos crescidos, filhos com quem o Senhor pode contar, em quem o Senhor pode confiar, homens e mulheres curados, libertos, bem resolvidos, capazes de pegar um grande problema e operar então uma grande solução. Pai, eu te louvo porque nesses dias o Senhor tem curado pessoas neste lugar, o Senhor tem destravado corações neste lugar, o Senhor tem levado vidas mais além na tua presença. E nesta noite, Pai de amor, Deus de poder, eu clamo em nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame um bálsamo sobre os meus irmãos, uma unção do teu Espírito, ó Deus, capaz de gerar um desejo, ó Deus, inegociável de crescer, de se tornar adulto na fé, uma pessoa habilitada para quando o mar não se abrir, andar por sobre as águas. Alguém que não tem problema com domingo ou segunda-feira, pessoas preparadas e habilitadas, Pai, para manifestar a Tua graça, a Tua glória, onde colocar a planta dos pés. Meu Pai, ajude os meus irmãos e irmãs a tirar os olhos das suas limitações, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que é poderoso para fazer por nós, em nós e através de nós, infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Meu Pai, nos ajude a crescer ao ponto de termos a ousadia, a coragem, a humildade para procurar pessoas com as quais precisamos nos acertar, precisamos nos alinhar para que a Tua glória flua por todos os poros da nossa vida. Oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a maturidade, que o crescimento seja acompanhado por curas profundas na alma e também por curas profundas no físico, que sejamos homens e mulheres plenamente libertos, homens e mulheres em quem o diabo e os seus anjos não encontram ganchos para se segurar, não encontrem legalidade para dominar em vício nenhum, em prática desagradável ao Senhor alguma. Pai de amor, Deus de poder, nós queremos ir além em todas as áreas da vida, nós queremos crescer para sermos profissionais melhores, para sermos filhos melhores, colegas de trabalho melhores, colegas de escola melhores. Nós queremos crescer para ser
seres humanos melhores nessa terra e também homens e mulheres capazes de fazer a tua obra na plenitude do poder do teu Espírito Santo. Ó Pai, leva-nos guardados para os nossos lares, que o refrigério do céu seja sobre nós, que cada um aqui tenha uma noite de sono restaurador, que amanhã, no meio da semana, no quarto dia, nós acordemos, ó Pai, diferente do que acordamos nos outros dias, com essa consciência de que o Senhor é poderoso para nos fazer crescer, para nos levar muito mais além, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Não é obrigatório, mas se você puder, dê pelo menos um abraço e diga: você é Rioi. Eu profetizo, se ainda não é, vai ser, em nome de Jesus de Nazaré. Vá na paz do Senhor.